Prosseguindo aí com nossos tópicos de mecânica clássica, vamos ver hoje aqui o formalismo de Lagrange. Vamos começar com o caso unidimensional, depois nós estendemos para um caso de 3 dimensões. Um dos atrativos do formalismo de Lagrange é você, por exemplo, resolver alguns problemas de mecânica clássica sem sequer tocar na grandeza física força, por exemplo. Você não vai precisar de fazer um diagrama de forças, conforme se fazia nos problemas de mecânica, usando o formalismo de Newton. Nós vamos usar o conceito de força para chegar no formalismo de Lagrange. Mas uma vez consolidado o formalismo de Lagrange, nós conseguiremos resolver problemas de mecânica sem utilizar força, por exemplo. Vamos recordar alguns conceitos aqui então. Nós lembramos que o momento linear de uma partícula, como é que escrevíamos o momento linear de uma partícula? É massa vezes velocidade. Não vou usar o conceito de vetor aqui, porque nós estamos no caso unidimensional. Então, nós já temos o costume de escrever V. V é derivada temporal da posição. Então, podemos escrever assim. Derivada temporal da posição é o x ponto. Fiquem atentos em relação a esses pontos, o que significa derivada temporal, porque colocando ou não esse ponto, muda a grandeza física em questão. Então, vamos lá. Sabemos também que a energia cinética da partícula é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Se você derivar energia em relação à velocidade, derivada da energia cinética em relação à velocidade, nós vamos ter mv, ou mx ponto. Comparando esta equação com esta equação aqui, nós vamos ver que o momento linear pode ser escrito, então, como sendo a derivada da energia cinética em relação à velocidade. Vamos chamar isso aqui de equação 1. Vamos definir aqui uma grandeza, um novo tipo de coordenada. Vamos chamar de Q. Isso aqui é chamado de coordenada generalizada. A relação entre essa coordenada generalizada e a coordenada posição, a relação entre a coordenada generalizada e a coordenada posição se dá da seguinte maneira. Q pode ser escrito em função da posição x e da posição tempo, e da variável tempo. Da mesma forma, x pode ser escrito em função da coordenada generalizada Q e do tempo. Lembrando aqui um pouco da matemática, quando nós falamos lá no cálculo de várias variáveis, quando nós falamos de derivada total e parcial. Voltar aqui, eu vou chamar essa equação aqui de equação 2, equação 3. Vou enumerar essas equações porque a gente vai ficar perdido num monte de equações aí, então é importante que organizemos o nosso texto. Relembrando aqui sobre derivada total e derivada parcial, digamos que a gente tem uma função, a gente tem um f que seja função de x e de y. Se eu quiser obter a derivada total, de f em relação a y, por exemplo, o que eu faço é derivada parcial de f em relação a y vezes derivada total de y em relação a x mais derivada parcial de f em relação a x vezes derivada total de x em relação a x mesmo. De tal maneira que se eu estiver interessado em obter a derivada de x em relação a q,
ou de x em relação ao tempo, como é que seria a derivada de x em relação ao tempo? Eu vou aplicar esse conceito aqui, que já aprendemos no cálculo de várias variáveis, e vamos aplicar isso aqui na física, então. Então, está aqui o meu x, que é uma função de q e de t. Então, eu vou derivar x em relação a t, usando a mesma cartilha aqui do cálculo diferencial de várias variáveis. Então, eu quero obter a derivada total de x em relação ao tempo. O que é isso aqui? Isso aqui é o x ponto. Então, a derivada total vai ser a derivada parcial de x em relação à coordenada q vezes a derivada total de q em relação a t. Só se lembrar que aqui eu estou trocando o y por t. Então, derivada da nova coordenada em relação ao tempo, derivada total, mais derivada de x em relação ao tempo, seguindo aqui, ó, a cartilhazinha, derivada do tempo, derivada total do tempo em relação ao tempo. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá q ponto. Isso aqui dá x ponto. Então, posso escrever x ponto, que é igual a derivada parcial de x em relação à coordenada q, vezes q ponto, mais, aqui dá 1, então, derivada de x em relação ao tempo, derivada parcial. Essa equação aqui, nós vamos precisar bastante dela, eu vou chamá-la de equação 4. De uma maneira geral, nós podemos observar que o x ponto, olha para aqui, o x ponto vai depender, vai ser uma função tanto de x, ou tanto de q, envolve aqui, ó, a variável q, vai ser uma função tanto de q quanto de q ponto e de t. Vou chamar isso aqui de equação 5. Do modo inverso, nós poderíamos escrever também q ponto, x, x ponto e t. Então, nós escrevemos aqui a energia cinética. Olha, a energia cinética, que depende de velocidade, já que a energia cinética depende de velocidade, a energia cinética e a velocidade depende de q ponto e t, então a energia cinética vai ser também função de q ponto e t. Tá aqui a equação 6. Aqui, da equação 1, nós já sabemos o seguinte: o momento linear, ele é a derivada da energia cinética em relação à velocidade. Momento linear. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos definir uma grandeza física chamada momento generalizado. Aqui é o momento linear, massa vezes velocidade. Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos definir vou até escrever aqui, ó, o que nós vamos determinar como momento generalizado. E esse momento generalizado eu vou representar com essa letra aqui, ó, um P com um pezinho aqui, ó. Nós vamos definir isso aí baseado nessa expressão mostrada aqui, ó. Momento linear, derivada da energia cinética em relação à posição.
Eu vou definir aqui então agora o momento generalizado, que vai ser a derivada parcial da energia cinética em relação à nova coordenada Q'. Lembrando que energia cinética nas coordenadas Q vai ser Q, Q ponto e T, conforme mostrado aqui, ó. Então isso aqui é o chamado momento generalizado. Vou chamar isso aqui de equação 7. Agora vamos ver como é que se relaciona. Vamos ver como que se relaciona o momento generalizado e o momento linear. O momento generalizado, ele é derivada parcial da energia cinética em relação a que ponto? Observa aqui que nós podemos escrever a derivada parcial da energia cinética em relação a que ponto? Nós podemos escrever como derivada parcial da energia cinética em relação à coordenada em relação a x ponto vezes dx ponto dq ponto. Olha aqui, ó. É como se simplificasse aqui e retornasse na expressão de trás aqui, ó. E aí quando nós olhamos para esse termo aqui, nós identificamos como sendo quem? Como sendo o momento linear. Então, o momento generalizado é igual ao momento linear vezes a derivada parcial de x ponto em relação a q ponto. Vou chamar isso aqui de equação 8. Agora vamos retornar à equação 4. Olha aqui a equação 4. Nesta equação 4 nós vamos mostrar uma nova relação entre essas variáveis x ponto e x, q ponto e q. Da expressão 4, vamos só reescrever a expressão 4 aqui. A expressão 4 está aqui, ó. Então, escrevendo aqui, nós temos derivada parcial de x em relação a q vezes q ponto mais dx dt. Isso é a expressão 4. Vamos virar aqui. Então, nós temos, se resolvermos derivar x ponto em relação a q ponto, então vamos fazer aqui, ó, dx ponto em relação a dq ponto. Vamos derivar isso aqui em relação a q ponto. Derivando isso aqui em relação a q ponto, nós vamos ter dx dq, dx dq, e aqui não depende de que ponto, então é zero. Então nós temos dx ponto dq ponto, que é simplesmente dx dq. Essa expressão vai ser uma expressão útil, nós vamos chamar aqui de equação 9. Então, se nós voltarmos na expressão 8, nós podemos escrever o momento generalizado como sendo P. Lembre que dx ponto dq ponto é a mesma coisa que dx, aliás, del x del q. Então, podemos escrever esta expressão aqui. Vou chamar de expressão de equação 10. Nós vamos lembrar aqui agora da mecânica newtoniana. Ó, força é igual a massa vezes aceleração, que é massa vezes dx ponto dt, ou ainda d de dt aplicado em mx ponto.
Se isso é uma constante, posso jogar para dentro da integral, tá? Para dentro da derivada. Então, isso aqui é o momento linear. Então, força é igual ao momento linear, a derivada do momento linear. Então, dp dt é F. Ou ainda, P ponto é igual a F. E vamos escrever o F nas coordenadas x, x ponto e t. A força pode depender da posição, da velocidade e do tempo. Já resolvemos o problema no início da mecânica clássica, falando de força que depende da posição, força que depende de velocidade, força que depende de tempo. Então, da equação 10, nós temos o seguinte. Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, então como vai ficar? Derivada temporal do momento generalizado em relação ao tempo é igual a derivada, então eu vou só substituir o que é momento generalizado por essa expressão aqui, ó. Então, é P, momento linear, del x, del q. Regra da cadeia, o primeiro vezes derivado do segundo, mais o segundo vezes derivado do primeiro. Então, posso escrever dp dt, primeiro, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vou chamar isso aqui de equação 11. dp dt é pzão ponto. E aqui é pzinho ponto. Pzinho ponto, pzão ponto, del x, del q, mais essa expressão que agora que a gente vai destrinchar nesse momento. Mas, observe esse detalhe aqui, ó. Eu vou derivar em relação a t esta expressão aqui, ó. Então, copiei essa parte, vou reescrever isso aqui de outra forma, ó. Del x, del t, vezes del t, del q. De novo, ó, é como se cancelasse aqui e voltasse a dx dq, como aqui, ó. Vou fazer isso com isso. Esse aqui é o x ponto. Então, eu vou ter del x ponto del q. Se eu multiplicar os dois lados, eu tenho aqui que d de dt aplicado em del x del q é igual del x ponto del q. Multiplicando os dois lados por p, olha só, nós podemos identificar isso aqui como sendo o quê? Nós podemos identificar isso aqui como sendo o quê? Olha para aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Então, no lugar que tiver, aí nós vamos voltar na expressão 11. Isso aqui é a expressão 11, mesmo daqui. Então, eu vou voltar na expressão 11 e vou substituir esse termo aqui na expressão 11. Ó. Então, isso aqui eu posso enxergar como sendo P del x ponto del q. Então, aqui, substituindo essa expressão aqui em 11, nós vamos ter P ponto, Pzão ponto, que é igual Pzinho ponto, tá aqui, ó, del x del q, mais essa expressão aqui, ó, a ela aqui, ó. Então, nós vamos escrever essa parte aqui. P dx ponto dq. Momento linear, derivada do momento linear, derivada do momento generalizado.
derivada temporal. Então isso aqui eu posso escrever como sendo, na verdade isso aqui é derivada temporal, então está escrito aqui, ó. Isso aqui é força, função de x ponto e t, posição, velocidade, tempo. Aqui é del x, del q, mais aqui, ó, como que nós podemos escrever momento linear? Olha aqui o momento linear, ó. O momento linear é a derivada da energia cinética em relação a x ponto. Derivada da energia cinética em relação à velocidade. Então, vou escrever aqui derivada parcial da energia cinética em relação à velocidade, a x ponto. E aqui, del x ponto, del q. Então, aqui, ó, como se simplificasse del x ponto com del x ponto, então nós vamos ter dp dt é igual a f del x del q mais del t del q. Tá aí. Essa parte aqui, ó, nós chamamos de força generalizada. Essa força generalizada nós vamos definir como um Qzão. Chama isso aqui de equação 13, isso aqui de equação 14 e isso aqui de equação 15. Então a equação 15 pode ser escrita como dpzão dt é igual a Q mais del t del Q. Chama isso aqui de equação 16. Vamos relembrar do início do curso de mecânica clássica. Nós falávamos que F é menos a derivada parcial da energia potencial. A energia potencial depende da posição em relação à posição. Derivada parcial de V em relação a x. Isso quando nós falávamos de força conservativa. Se a força não for conservativa, nós vamos ter um F' aqui, ó, referente à parte não conservativa. Então vamos anotar aqui, referente à parte conservativa e aqui a parte não conservativa. Vamos substituir essa equação aqui então na equação 14. Então nós podemos escrever, ó, de 14 nós temos, olha aqui a equação 14, ó, Q é F del x del Q. Q F del x del Q. Então, no lugar que tiver F, nós vamos escrever essa expressão aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Q é igual a F, só que F é menos derivada de V em relação a x. V é energia potencial, lembre disso, do início do curso de mecânica, mais F'. E aqui, estou repetindo, del x, del Q. E aí, se nós aplicarmos a distributiva, esse x aqui cancela com esse x, de forma que nós vamos ter menos del V del Q mais F' del x del Q. F del x del Q nós chamamos de Q. F' del x del Q nós vamos definir como sendo Q'. E esse Q' refere-se à parte não conservativa. Então podemos escrever assim, ó, Q é igual a del V del Q, negativo, mais Q'. Isso é a equação 17. Aí agora vamos levar essa equação 17 na equação 16. Olha a equação 16. Equação 16 está aqui, ó, derivada temporal
do momento generalizado é Q mais derivada parcial da energia cinética em relação à coordenada Q. Mas quem é o Qzão? Qzão é menos dV dQ, aliás, é del V del Q, mais Q ponto. Então, nós vamos ter a seguinte expressão. Menos del V del Q mais del T del Q mais Q ponto. Isso é a derivada temporal do momento generalizado. Então, essa expressão pode ser escrita como dt. dt, que é igual, aqui é Q, então eu posso escrever del Q aplicado em menos V mais T mais Q ponto. Lembrete, V é função de posição, T é função de x ponto e T. Ou igualmente, V é uma função de Q e T é uma função de Q ponto e T. Aqui, ó, esse termo, aqui assim, ó, ele recebe um nome. Ele é chamado de Lagrangiana. Vamos definir aqui como sendo L é igual a menos V mais T. V, energia potencial, T, energia cinética. Então, o que é a Lagrangiana? Você tem uma partícula que se move em queda livre. Qual que é a Lagrangiana dela, então? Vai ser um mgh e um mv2 sobre 2. O negativo da energia potencial somado com o positivo da energia cinética. Isso é a Lagrangiana. Esse termo aqui, ó. T menos V. Então, nós podemos escrever aqui, ó, dp dt, que é igual a del L, L é de Lagrangiana, del Q, mais Q'. Isso é minha equação, vou chamar de equação 18. Aí eu vou pegar a equação 18, vou comparar, ó, dp dt, derivada temporal, então, ó, dp dt, derivada parcial da Lagrangiana em relação à coordenada Q, mais a parte não conservativa. Se eu estou falando de força conservativa, esse termo aqui vai ser zero. Mas, de forma geral, esta é a expressão. Então, eu vou comparar a equação 18. Agora, vamos pegar lá a equação 7. Olha para aqui, para a equação 7. Ó. O que está dizendo na equação 7? Que o momento generalizado, ele é a derivada temporal da energia cinética em relação a que ponto? Olha a expressão 7. Momento generalizado. Mas, momento generalizado, tesão, ele é a derivada da energia cinética em relação à coordenada que ponto. E T, energia cinética, é função de Q ponto e T. No lugar que tiver T, olha aqui, ó, mas T, olhando para essa expressão aqui, ó, T pode ser escrito como sendo L mais V. V, energia potencial. L, Lagrangiana. Eu posso escrever momento generalizado é a derivada parcial de T. Quem é T? É L mais V. Aqui tem um lembrete que o L é uma função de Q ponto e T. Mas esse L é função de Q' e T. Lembra que o L
ele é soma, na verdade ele é subtração de T menos V. E o potencial, a energia potencial, é função de posição, de x, mas lembrando que o x está para a coordenada Q, assim como x ponto para a coordenada Q ponto. Então está aí. Então se eu for derivar, por exemplo, então eu posso escrever assim agora, ó, o aumento generalizado é del L, del Q' mais del V, del Q'. Acontece que derivada parcial de V em relação a Q' é zero. Por quê? Porque o V não depende de Q'. V não depende de Q'. Então, vamos observar aqui. Isso aqui é zero. Por quê? Pois V não depende de Q'. Então, vai sobrar simplesmente P, que é igual del L, del Q'. Vou chamar isso aqui de equação 19. Vamos derivar isso aqui agora em relação ao tempo. Nós vamos ter essa expressão. Vou chamar isso aqui de expressão 20. Agora vamos olhar para a equação 20 e compararmos com a 18. Olha aqui, a expressão 18. Vamos copiar a expressão 18 aqui. Isso aqui é 18. Se nós compararmos a 18 com a 20, dp dt, dp dt. Então, ó, de 18 e 20, nós vamos ter que derivada temporal de del L, del Q ponto, não podemos fazer confusão em relação ao ponto, é igual a del L, del Q mais Q ponto. Pronto, termina aqui. Isso é o formalismo de Lagrange, no caso unidimensional. É em cima dessa teoria aqui que nós vamos agora resolver alguns problemas de mecânica sem usar o formalismo newtoniano, diagrama de forças e coisa do tipo. E nós vamos chegar no mesmo resultado. Então esse é o formalismo de Lagrange. Aqui refere-se à parte não conservativa, aqui refere-se à energia cinética menos a energia potencial, e aqui a coordenada generalizada. Q ponto e Q.